Turminha, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Luiz Machado, esse aqui é o canal de Nutrição Animal Fácil, tá? Aqui nós estamos postando aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, aquapa e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. O assunto hoje está dentro de aquapa, né? Onde nós já apresentamos a primeira parte de cálculos envolvendo aí as análises proximais, matéria seca, matéria mineral, colocar em base de matéria seca, pré-secagem. Então, nessa segunda parte aqui, nós vamos falar um pouco a respeito de cálculos de proteína bruta, que normalmente dá muito trabalho para os estudantes, bem como o cálculo das fibras, ok? Eu vou chamar a atenção que nós não vamos falar de estratégia, porque o cálculo é muito simplificado e muito semelhante ao que a gente tem em matéria seca, matéria mineral, ok? Bom, então eu vou ler o enunciado agora de um exercício de proteína bruta para vocês poderem acompanhar e saber o que nós vamos fazer. Vamos lá, olha. Para a determinação da proteína bruta, foi pesado 0,3245 gramas de amostra, né? 0,3245 gramas. Após a análise, foi gasto 11,4 ml da solução de HCl 0,05 molar e para a titulação do branco foram gastos 0,1 ml, tá? Você gastou então 11,4 ml de HCl e o branco 0,1 ml do branco, que quantifica o erro da tua análise, ok? Claro que você vai descontar o branco no cálculo, ok? Bom, para a padronização do HCl, vejam, né, a gente comentou isso na aula de proteína bruta. O HCl, a nível de laboratório, dificilmente você vai conseguir preparar ele na concentração certa, porque são muitas as variáveis, tá, que impactam ali naquele momento que você está preparando HCl. Mesmo porque a concentração de HCl pode variar de fábrica. Então você não tem certeza da concentração dele, mas você vai realizar uma padronização a partir de um padrão primário, justamente para você chegar na concentração exata de HCl. Por que você precisa da concentração exata? Porque ela está na fórmula. Você vai precisar disso para você poder calcular, ok? Então, para a padronização do HCl, foi utilizado 10 ml de carbonato de sódio de 0,1 mol por litro, gastando-se 22,3 ml do HCl para neutralização, ok? Calcule o teor de proteína na amostra pré-seca, na matéria seca e na matéria natural. Bom, é claro que nós estamos falando aqui do exercício que nós apresentamos da aula anterior, onde a gente expressou a concentração dos nutrientes em base de matéria seca, base de matéria natural e também da amostra pré-seca, tá? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Veja bem, olha, a primeira coisa a se calcular é o fator de correção do ácido. É justamente para chegar nele que você faz a padronização. Primeira coisa é entender que o ácido que você preparou ali tem uma concentração teórica que talvez não é a concentração verdadeira, o que vai acontecer na maioria das vezes. Por isso, você vai fazer a padronização para descobrir a concentração real e o fator de correção que leva, né, o número para a concentração real. Nós temos uma normalidade preparada, nós vamos multiplicar pelo fator de correção para achar a normalidade real daquele ácido. Bom, e como que a gente faz isso? Existem duas maneiras. Eu gosto de trabalhar a segunda, que eu vou apresentar para vocês, que é muito mais fácil e lógica. Mas, aqui, nós podemos utilizar a fórmula, ó, V vezes N é igual a V' vezes N'. Então, aqui, o volume, tá, do padrão primário vezes a normalidade ou a concentração dele, no caso a gente está trabalhando com molaridade, né? Vai ser o volume do ácido vezes a concentração. Então, aqui no caso, eu posso resolver da seguinte maneira. 10 ml que eu gastei do meu padrão primário vezes 0,1 vai ser igual a 22,3 ml que eu gastei do ácido vezes a normalidade real do ácido. Fazendo isso tudo só para saber a normalidade real do ácido. Logo, a normalidade do ácido vai ser 0,0448. Então, ele está mais fraco, óbvio, por isso que você gastou mais do que você esperava. Lembrando, gente, que é muito comum, o erro mais comum nesse momento é o estudante arredondar esse valor. E muitas vezes, quando ele arredonda,
ele chega no mesmo valor que ele tinha antes da normalidade preparada. Então é óbvio que aqui é um caso típico de que você não pode arredondar, somente o valor final. Nós ainda vamos pegar esse valor e vamos replicar ele para frente, ok? Bom, eu sei que fator de correção vai ser a normalidade corrigida que eu achei, dividido pela normalidade inicial, a normalidade preparada que eu tinha, ok? O meu fator de correção vai ser 0,0448 dividido por 0,05, que vai ser 0,9. Vamos traduzir esse valor? O ácido está 90% do que ele poderia estar. Se você quis preparar ele a 0,05, ele está a 0,0448, ou seja, 90%, né, de concentração comparado ao que ele poderia estar antes. Ele não está na concentração que você quis preparar, ele está um pouquinho mais fraco. Isso acontece no laboratório, é absolutamente normal, tá? E é para isso que você faz a padronização de várias substâncias. Aqui é um caso de preparo de solução, mas tem substância, por exemplo, permanganato de potássio, ela é mais instável à luz e você vai sempre estar padronizando porque ela vai perdendo a sua potência, tá? Bom, então nós já temos o fator de correção. Pessoal, na segunda forma de calcular esse fator de correção, eu acho muito mais fácil e aplicada e lógica, basta você comparar um volume de HCl que você gastou com o volume que você pegou do padrão primário. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Imagina que você pegou 10 ml do padrão primário carbonato de sódio para padronizar o HCl. E você gastou, por exemplo, 9,5 ml do HCl, correto? Bom, se você gastou menos dele para neutralizar a mesma quantidade, é claro que ele está mais forte. O fator de correção dele é acima de 1. Então, eu vou dividir 10 por 9,5 para me achar o fator de correção. E nesse caso, 1,05, ok? Eu já caio direto. É claro que aqui, ó, a concentração tem que estar em 0,1 e a concentração aqui deve estar também em 0,1, ok? Agora, imagina que em vez de gastar aqui 9,5 ml de HCl, os 10 ml é padrão, eu pego os 10 ml de carbonato de sódio é padrão e eu pego isso com uma pipeta volumétrica, né? Imagina que para isso eu gastei 12,1 ml de HCl 0,1 molar, ok? Olha só, se eu gastei mais dele, é óbvio que ele está mais fraco. Então, é óbvio que o fator de correção vai ser menor que 1. Nesse caso, eu vou dividir 10 por 12,1 e achar o fator de correção de 0,83. Veja aqui que a gente já cai direto no fator de correção que a gente precisa para a fórmula, ok? Bom, só vou chamar a atenção de um detalhe. Olha só, nesse caso do nosso exercício, o HCl tem uma concentração de 0,05, ok? E nós gastamos 22,3 ml nesse exercício. Então, é claro que eu vou fazer a conversão desse volume por uma concentração que é o dobro. Se a concentração fosse o dobro, eu gastaria a metade de HCl, ou seja, 11,15 ml, ok? Por quê? Porque se eu dobrei a concentração, ele está o dobro mais forte, correto? Eu vou gastar a metade para me neutralizar a mesma quantidade de carbonato de sódio, ok? Então, já que ele está mais fraco, eu divido 10 por 11,15 e já cai no fator de correção que eu tinha calculado por aquela fórmula 0,90. Então agora, pessoal, a gente vai para a análise de proteína bruta, ok? Porcentagem de nitrogênio vai ser igual ao volume do HCl que eu gastei, menos o volume do branco, ok? Eu desconto o branco, porque isso tem a ver com o erro da análise, vezes a concentração do HCl em molaridade, vezes o fator de correção desse HCl, vezes 0,014, que é o milho equivalente grama aí para essa conta, eu sempre vou multiplicar por 0,14, milho equivalente grama de nitrogênio, ok? 14 dividido por 1000, vezes 100 sobre o meu peso
da amostra. Olha aí, ó, peso da amostra em gramas, ok? Bom, então eu tenho que porcentagem de nitrogênio vai ser igual a 11,4 menos 0,1 do branco, olha aí, vezes tá, a concentração da minha amostra, 0,0, desculpa, vezes a concentração do meu ácido, vezes o fator de correção, que é 0,9. Veja que se eu quisesse, eu poderia substituir esses dois valores pela normalidade corrigida, ok? Vezes 0,014 vezes 100, ok? Isso tudo dividido, tá, por 0,3245, que é o peso da minha amostra. Logo, a porcentagem de nitrogênio da minha amostra é 2,19%. Então, vejam vocês que quando a gente faz análise de proteína, a gente acha a porcentagem de nitrogênio. Não quer dizer que esse nitrogênio é de origem proteica, ok? Porque nitrogênio não proteico também te fornece muito nitrogênio. Se essa ração que eu estou analisando, se esse ingrediente tem muita ureia, né, provavelmente o valor de nitrogênio vai subir e isso provoca um engano, né, na sua interpretação dos resultados, se for uma ração para suínos e aves, por exemplo, né? Bom, para me saber a quantidade de proteína, eu vou multiplicar esse fator por 6,25, que é o fator de conversão, embora isso aqui possa variar conforme o ingrediente, normalmente a nível de fábrica de ração, a nível de cálculo, tá? Se considera 6,25. Então eu vou chegar no fator, ok? De 13,71% de proteína bruta. Se eu quiser saber a proteína verdadeira, é outra análise, ok? Bom, isso aqui é o valor daquela amostra que a gente analisou. E conforme aqui a gente viu na aula anterior, ok? É a amostra pré-seca. Então, não está em base de matéria seca. Para mim botar em base de matéria seca, eu tenho que saber o teor de matéria seca da minha amostra pré-seca, ok? E é claro, para colocar na matéria natural, eu tenho que saber a quantidade de matéria seca da matéria natural, ok? Bom, considerando então o exercício anterior que a gente fez na primeira aula, a gente viu que essa amostra a amostra pré-seca tinha 91,39% de matéria seca. Então, é só eu pegar 13,71 e dividir por 0,9139, eu vou chegar ao valor de 15%, ok? De proteína bruta na matéria seca. Nós estamos falando, talvez, de uma forragem de boa qualidade, ok? Agora, se eu quiser saber na matéria natural, ok? Eu vou pegar esse valor que eu achei aqui e multiplicar pelo teor de matéria pré-seca que tinha na matéria natural, como oferecido, ok? Então, olha só, eu vou pegar os 13,71%, vou multiplicar pelo teor de matéria pré-seca que tinha na matéria natural, que é 31,6%, então vezes 0,316. Nós chegamos ao valor de 4,33% de proteína bruta na matéria natural, ok? Uma forragem de boa qualidade. Bom, é claro que é o seguinte, essas últimas contas que eu fiz aqui, quando você faz análise de milho, de farelo de soja, de farelo de trigo, de farinha de carne e ossos, fica muito mais fácil, tá? A gente não precisa, o valor já sai na matéria natural, eu já caio aqui, porque é o valor daquilo que você analisou, que é o alimento como oferecido, ok? Nós temos 3 valores de proteína, porque nós fizemos pré-secagem de forragem. Aí existem 3 formas diferentes de você expressar o resultado, ok? Nós complicamos ao final, porque a gente está analisando forragem aqui, a nossa proposta, ok? Então agora nós vamos finalizar com o exercício de fibra. Pessoal, FDN e FDA de Van Soest é basicamente aquele cálculo que a gente explicou para matéria seca, matéria mineral. Ou seja, é você verificar o que sobrou depois, descontar o peso do cadinho e dividir pelo peso da amostra. É muito simples. O que muitas vezes complica de FDA e FDN é quando você faz FDA em cima do resíduo de FDN.
Se você trabalha com saquinhos, os famosos saquinhos Ancon ou saquinho de outro material, ou seja, você faz aquele sistema da Ancon para análise de fibra, o resultado você vai dividir pelo peso da amostra comum, ok? Vai ser muito simples e o cálculo vai ser o que a gente já estudou, ok? Agora, é claro que quando você faz no laboratório, pela metodologia inicial, você pega o cadinho de FDN, raspa o fundo dele e faz a análise de FDA em cima do resíduo de FDN, você vai ter que multiplicar o teor de FDA pelo teor de FDN. Vamos fazer um exemplo só para ficar mais claro, ó. Então vamos lá. Você está no laboratório realizando análise de FDN no farelo de trigo. Foi pesado 1,0023 gramas de amostra e o cadinho filtrante vazio pesou 23,7037 gramas. Após digestão com detergente neutro e posterior secagem, o cadinho mais resíduo seco pesou 24,1231. Calcule o teor de FDN e aí nós vamos acrescentar também uma maior complexidade calculando o teor de FDA. Veja bem, olha só, o teor de FDN é muito fácil. Porcentagem de FDN vai ser igual ao cadinho mais resíduo, ok? 24,1231 menos o peso do cadinho vazio, 23,7037, sobre o peso da amostra, 1,0023. Eu vejo a diferença, divido pelo peso da amostra para me verificar a proporção e multiplico essa proporção por 100 para trabalhar em porcentagem. Eu tenho, então, que esse ingrediente tem 41,84% de FDN. Bom, até aqui é muito fácil no laboratório, ok? Agora, é claro que se eu raspei isso aqui e determinei FDA, eu vou depois ter que fazer uma nova conta. E eu me lembro, na pós-graduação, que no laboratório que a gente trabalhava, todo mundo tinha que ir lá no técnico, que era o Toninho, para perguntar qual conta que tinha que fazer nesse caso. Então, olha só, suponha que eu fiz eu raspei isso aqui e fiz o FDA. Então, eu não estou pesando a amostra, eu pesei resíduo de FDN. E encontrei o valor de 21% de FDA em cima desse resíduo. Se isso aqui tivesse sido feito a partir da amostra, o valor seria esse. Porém, eu fiz a partir desse resíduo. Então, nesse caso, a porcentagem de FDA final vai ser igual a os 21% que eu encontrei nessa análise, vezes 41,84 sobre 100 ou 0,4184. Porque esse está dentro deste. Então, é óbvio que eu tenho que multiplicar por um valor menor que 1. Ok? Nesse caso aqui, eu iria achar, ok? O valor de 8,78% de FDA da amostra, ok? Complicou um pouco porque eu fiz uma em cima do resíduo da outra. Hoje em dia, por exemplo, é muito mais comum no laboratório de pesquisa, na fábrica de ração também, a gente fazer as análises pela metodologia Ancon, e aí com aquele mesmo saquinho de FDN, ok? Você também faz o FDA, sem precisar fazer essas contas aqui, ok? Bom, pessoal, era isso aí, a segunda parte destas análises do cálculo. Eu chamo a atenção que a análise de proteína normalmente a metodologia de cálculo é mais trabalhosa, principalmente porque envolve a questão do fator de correção. Se você tem dúvida, deixe aí nos comentários, assim que possível a gente vai estar respondendo. Muito obrigado, felicidades.